Olá, meus amados, graça e paz, abençoados, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um tema, mais um estudo. Se você quiser, pegue um papel, pegue uma caneta. Nós vamos ler muitos versículos aqui. Então seria interessante você que gosta de anotar, para depois você dar uma revisada, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Sextou! Um excelente final de semana para todos vocês. Pois bem, abençoados, esse é o tema: o espírito do engano e a operação do erro. Estão prontos? Então vamos lá, vamos mais uma vez com a palavra, com o entendimento, quebrar esses mitos que a religião implantou na nossa mente. Meu papel aqui não é tentar te convencer de nada, tá? O meu objetivo aqui é trazer uma palavra que venha clarear, iluminar aí o teu entendimento. Mas quem sou eu para tentar convencer? Até porque não depende de mim. Então, assim, se você quer desenvolver o entendimento, é necessário a gente mergulhar em alguns aspectos que a religião não permitia que você mergulhasse. Porque assim, todos nós que fizemos parte da religião X ou Y, você só aprendeu até ali. Ninguém na religião, ninguém pode saber, aprender, desenvolver mais do que o seu líder. Ninguém. Se alguém desenvolve o entendimento e ele transmite ali para o líder dele, para o pastor, para o padre, para o ancião, para o pai de santo, para o guru, para o sacerdote, se alguém entende um pouquinho a mais ou tem um conhecimento de questões que aquele líder religioso local ele não sabe, ele não tem, pode ter certeza que aquela pessoa não será bem aceita naquela comunidade, naquela instituição, naquela religião. Tem que mudar, tem que ir para outra. Por quê? Porque isso é cultural. A cultura religiosa nos ensinou desta forma, que você só vai, não é onde Deus te conduz, não é onde o Espírito ministra na sua vida. Você só vai até onde o líder religioso alcança. Você só vai até onde o líder religioso permite, melhor dizendo. Então você não tem como descobrir, aprender, desenvolver, porque se você se destacar em alguma matéria, em alguma área, em alguma situação, dentro daquela questão religiosa ali, eles naturalmente vão dizer: vocês estão se levantando contra, vocês estão querendo tomar o lugar dele, etc, etc. Então, abençoados, como nós não estamos presos em uma caixinha da religião, como nós não estamos limitados a uma instituição e a um líder e sua convenção, então nós somos livres para caminhar em Cristo e entender coisas que a religião não consegue entender por causa das suas manipulações. E esse é mais um tema: o espírito do engano e a operação do erro. Eu já vou ler porque tem alguns textos no Antigo Testamento que eu achei necessário a gente citar aqui. Então vamos lá, porque eu tenho certeza que até mesmo em graça, muitas pessoas, ao ler esses textos, por certo, ainda entram em conflito. Então vamos ler e compreender à luz da revelação da graça. Vamos lá.
Se vocês tiverem acesso, se não quiserem ler, prestem atenção ou anotem. Eu quero ler 1 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler aqui alguns versículos para a gente começar a tocar nesse assunto aqui. Versículo 4 em diante. 1 Reis 22, 4 em diante. Deixa teu like, compartilha, comenta à vontade, vamos que vamos. Então perguntou a Josafá, isso foi o rei Acabe, o rei de Israel, perguntando a Josafá, o rei de Judá. Então perguntou a Josafá, irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel, a Acabe, como tu és, sou eu. O meu povo é como o teu povo. Os meus cavalos como os teus cavalos. Versículo 5. Disse mais Josafá ao rei. Olha o diálogo. Disse mais Josafá ao rei. Rogo-te, porém, que primeiro consultes a palavra do Senhor. Então Josafá temia a Deus, e uma condição que Josafá colocou para que ele fosse à guerra em Ramote Gileade era que o rei de Israel, no caso Acabe, consultasse a palavra do Senhor. Versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhe: irei à peleja contra Ramote Gileade? Ou deixarei de ir? Responderam eles, os 400 profetas: sobe, porque o Senhor a entregará nas tuas mãos, ó rei. Então os 400 profetas, ao Acabe consultar, disseram: pode ir, porque o Senhor, o eterno Criador, Deus, irá entregar eles em tuas mãos. Versículo 7. Porém Josafá estava em vigilância. Josafá era temente a Deus. Porém Josafá disse: não há aqui algum outro profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Versículo 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem, já tinha consultado 400, mas ele disse: ainda há um homem a quem podemos consultar o Senhor, Micaías, filho de Ilá. Porém, eu o odeio. Ele não odiava os 400 que profetizavam em seu favor. Ele odiava Micaías, o profeta Micaías. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza coisa boa a meu respeito, somente o mal. Ao que disse Josafá: não fala assim ao rei. Então, o rei de Israel chamou o eunuco e disse: trazei depressa Micaías, filho de Ilá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestido de seus trajes reais, estava sentado cada um no seu trono na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas, 400 profetas, diante deles, os que tinham profetizado para o rei Acabe subir a Ramote de Gileade. 11. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes chifres, ou com estes, ferirás os assírios, até que sejam consumidos. Do mesmo modo também profetizava todos os profetas, os 400 profetas, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e serás bem sucedido, porque o Senhor entregará nas tuas mãos, ó rei. Versículo 13. Estão acompanhando, né? Versículo 13. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo, falou a Micaías: eis que as palavras dos profetas a uma voz são favoráveis ao rei. Seja, pois, a tua palavra como um deles e fale o que é bom. Olha, começou a persuadir a Micaías a falar exatamente aquilo que o rei queria ouvir. Versículo 14. Micaías, porém, disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isto falarei. Versículo 15. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu ele: sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor entregará nas tuas mãos, ó rei. Era isso que o rei queria ouvir, como os 400 profetas haviam declarado.
Versículo 16, o rei Acabe desconfiou. E ele disse assim, e o rei lhe disse, quantas vezes ele de dizer, para que não me fale senão a verdade em nome do Senhor. Versículo 17. Então disse ele, vi todo Israel, disse Micaías no caso, disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, com S minúsculo, não tem quem cuide. Torne cada um em paz para a sua casa. 18. Disse o rei de Israel a Josafá, rei de Judá, não te disse eu que ele só profetiza a meu respeito mal e não bem? Versículo 19. Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Olha o que Micaías disse. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial de pé junto a ele, à sua direita, à sua destra e à sua esquerda. E o Senhor perguntou aos seus exércitos celestiais. E o Senhor perguntou, quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? E um respondeu de um modo e outro respondeu de outro, os seus exércitos que estavam ali em volta do Senhor. Então saiu, preste muita atenção, então, versículo 21, então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse, eu irei e induzirei. E o Senhor lhe perguntou, de que modo? Olha o diálogo, olha a visão que Micaías teve. De que modo? 22. Respondeu ele, aquele espírito, com E minúsculo. Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor, tu induzirás e prevalecerás. Sai e fazei assim. Versículo 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso, pois aonde? Na boca destes e da casa dele. Assim, tornarei a tua casa como a casa de respeito de ti, a respeito de ti. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías e tornai a levar, e a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Então, nesse diálogo aqui, onde os 400 profetas já tinham profetizado mentira na vida do rei Acabe, Micaías estava lá preso no calabouço, e lá no calabouço ele já tinha recebido a revelação que aqueles 400 profetas que estavam falando mentira, era da parte de quem? A minha pergunta é essa. Porque Isaías teve essa visão de que no trono de Deus, o exército de Deus estava lá, o exército celestial, e Deus disse, olha, ele vai ter que morrer, quem é que vai convencer ele? Aí um espírito se manifestou e disse, eu irei e induzirei ele a ir. Mas quando Micaías está contando isso já tinha acontecido, porque os 400 profetas já tinham mentido para o rei Acabe. Então Micaías estava passando um relato do que ele viu, que na verdade já tinha acontecido perante o rei Acabe. Um espírito de mentira na boca daqueles profetas, ou seja, o próprio Deus enviou um espírito de engano, uma operação do erro, porque Deus queria matar Acabe por causa da sua rebeldia. A minha pergunta é, qual é o espírito aqui maligno que tomou posse da vida dos profetas e que... Não, irmão. Havia um espírito maligno no céu. Pelo contrário, os espíritos, os anjos, o exército celestial
Todos estavam ali a serviço de Deus. Não tinha nada ali maligno. Não tinha nada ali que não tivesse cumprindo o propósito de Deus. Então, Deus enviou, você precisa entender aqui, e eu não falo para vocês que conhecem a graça, que eu tenho certeza que vocês tiram de letra, mas talvez alguém do sistema religioso que esteja a nos assistir, as pessoas precisam entender aqui que um espírito ali, naquele diálogo ali, não é no sentido literal que tinha alguém batendo papo com Deus, era Deus se utilizando das suas ferramentas para fazer, para operar aquilo que ele queria operar. Então Deus envia um espírito do engano, uma operação do erro. E essa operação do erro estava como? Possuindo aqueles 400 profetas, aqueles 400 profetas ficaram endemoniados, aqueles 400 profetas estavam sem sentidos? Não, irmão. Acabe era um rei rebelde, desobediente, foi na conversa de Jezabel. Acabe se entregou à idolatria, à carnalidade. Acabe não governava Israel. Israel estava dispersa como ovelha sem pastor. Acabe estava refletindo aquilo que aconteceu com o rei Saul. E assim como Deus enviou também a mesma operação do erro, o espírito de engano para Saul, enviou também para o rei Acabe. Então eram os falsos profetas ali que estavam profetizando falsamente da parte de Deus. Deus enviou aquela operação do erro por causa da rebeldia do homem. Não tem nada de uma possessão maligna. Foi o próprio Deus enviando a operação do erro. Então quando Micaías ele viu aquele espírito da parte de Deus na boca dos profetas, não era que aqueles profetas estavam possuídos de demônios. Era Deus enviando a operação do erro, o espírito de engano, para que aqueles profetizassem favoravelmente ao rei Acabe, porque Deus queria dar cabo de Acabe. Até rimou, né? Deus queria dar cabo de Acabe. Deus queria destruir Acabe por causa da sua rebeldia. Então, o espírito que profetizava na vida daqueles 400 profetas veio da parte do próprio Deus. Não eram espíritos malignos não, veio da parte do próprio Deus. Olhe lá também em 1 Samuel capítulo 16, é a mesma situação. Não é um espírito das trevas, do inferno que veio, não, era o próprio Deus enviando a operação do erro. Olha lá, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 ao 16. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Se o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, de santidade, se retirou da parte do Senhor, então Saul já não estava mais temendo a Deus. O Espírito do Senhor se retirou da parte de Saul e atormentava um espírito maligno da parte do diabo. O Espírito de Deus saiu da parte de Saul, o Espírito do Senhor se apartou de Saul, e aí veio um espírito do diabo e começou a perturbar Saul. Veio um espírito do inferno, veio um tranca-rua, um Exum caveiro, um Exum mulambo, veio um Exum boiadeiro, veio uma legião do quinto dos infernos e começou a perturbar Saul, porque o Espírito de Deus saiu de Saul. Foi isso que aconteceu? Não! Viu que a mesma operação do erro que aconteceu na vida de Acabe, quando os 400 profetas profetizavam mentira acerca de Acabe, era o mesmo espírito da parte de Deus que veio para perturbar Saul, por causa da rebeldia do próprio homem? 14. Ora, o Espírito do Senhor se retirou da parte de Saul e atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Deus enviou um espírito maligno. E esse espírito maligno, ele possuiu Saul como, irmão? Saul ficou endemoniado, perdeu os sentidos, colocou a mão para trás. Não, irmão.
Saul perdeu as faculdades mentais, psíquicas. Saul perdeu a razão. Era a mesma coisa como aconteceu com Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor disse tudo isso, eu construí com a força dos meus braços. Deus foi lá, tirou o entendimento de Nabucodonosor e Nabucodonosor ficou perturbado, ficou como um animal irracional. Foi comer capim no pasto com os animais. Então, o próprio Deus se retirou, ou seja, não aprovava a conduta de Saul e enviou um espírito, ou seja, a operação do erro. O próprio Deus se colocou como inimigo de Saul. Não era o diabo que estava aqui, não era o capeta, não, era o próprio Deus se opondo a Saul. Ou seja, quando o homem se torna rebelde à palavra de Deus, quando o homem se torna rebelde ao mandamento do Pai, quando o Filho de Deus, mesmo o Filho de Deus, se torna rebelde ao Evangelho, o próprio Deus se coloca como adversário dessa pessoa. Porque Deus não aprova aquilo que vai de encontro à sua vontade. Deus não aprova aquilo que vai de encontro ao seu senhorio e à sua determinação. Como Saul estava em desobediência, Deus se retirou dele e enviou um espírito para perturbar Saul. Mas esse espírito era um ser espiritual? Claro que não, irmão. Espírito aqui era um sentimento. Espírito aqui era uma loucura que se apoderou de Saul. Saul ficou perturbado. Não era um ser espiritual que entrou dentro de Saul e tinha que vir um pastor Samuel para orar e tirar aquele demônio, não. É alimento sólido. 15. Então, os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Viu aí? Então o sistema religioso vai entrar em contradição. Porque se o sistema religioso chega lá na igreja e começa a expulsar aqueles pseudos demônios, sai pombagira, sai tranca-rua, sai preto velho, espírito maligno das trevas. Então eles estão se levantando contra Deus. Porque se eles acreditam que ali são espíritos que se apoderam daquelas pessoas, nós mostramos dentro da Bíblia que quem dá aquele espírito é Deus e não o tal do diabo. E agora? Quem colocou o espírito de mentira na boca dos 400 profetas de Acabe? Foi um pseudo ser espiritual chamado Satanás ou foi Deus? É claro que o sistema religioso, mesmo ouvindo essa mensagem, não vai responder. Foi Deus. Quem colocou um espírito maligno na vida de Saul para perturbar Saul? Foi o capeta ou foi Deus? Deus. Porque Deus não vê espírito maligno, espírito bom, espírito mau. Os exércitos de Deus estão a serviço de Deus. E estava cumprindo o propósito de Deus por causa da rebeldia do homem. Acabe se rebelou contra Deus, Deus enviou um espírito de mentira na boca dos 400 profetas. A igreja hoje no século 21 se rebela contra a graça, não aceita o sacrifício de Cristo, Deus envia a operação do erro, um espírito de mentira na boca desses pastores. Minhas ovelhinhas, venha sacrificar na fogueira santa. Leva para casa a caneta ungida, leva para casa o envelope consagrado. Venha socorrer a obra de Deus. Quem que permite isso aí? O próprio Deus, um espírito de engano na boca desses homens. Leva para casa essa água ungida, essa fronha abençoada, essa camiseta orada. Levanta aí teu copo com água. Leva para casa aqui o óleo de Israel, o óleo de não sei das quantas da unção. Isso tudo é mentira, é engano, não é evangelho. Mas as pessoas se levantam contra o evangelho, Deus envia a operação do erro, um espírito de engano na boca desses homens. Assim como aconteceu com Acabe, assim como aconteceu com o próprio Saul. Então os filhos de Deus estão aí perdidos. O camarada grita lá, como nós ensinamos ontem: eita glória! Existe isso? Não! Mas as pessoas aderem a isso, recebem isso, como se fossem anjos falando. Aí Deus permite eles serem levados por esses enganos.
Cristo fez o sacrifício perfeito, aperfeiçoou o seu povo. Mas o sistema religioso quer se aperfeiçoar no monte, nas vigílias, nas consagrações, no templo, no sacrifício, no dízimo. Aí Deus envia esse espírito do erro, esse espírito do engano na boca de quem? Na boca do capeta? Não, na boca dos que se dizem homens de Deus, ungidos. Na boca do... Quando alguém se levanta hoje, eu sou profeta de Deus na tua vida, o que é isso? Oh, meu profeta. Oh, meu pai. Se esse pastor morrer, eu morro com ele. Eita, coxinha, doquinha. Se esse pastor deixar essa igreja, eu deixo também. Porque eu só estou aqui por causa desse pastor. Esse pastor é muito ungido, é muito santo. Ó Deus. Envia a operação do erro. Por quê? Porque as pessoas não se apegam a Cristo. As pessoas não se apegam ao Senhor, à sua palavra. As pessoas se apegam ao homem. E se apegar ao homem, não estou falando no sentido de honrar, de respeitar. Não é nesse sentido. É no sentido de idolatria mesmo. Eles idolatram os homens. O sistema religioso idolatra esses pastores. Você vê aí uns pastores, uns pseudos pregadores, pastoras, missionários, missionárias. O povo fala coisa com coisa. E porque a Coca-Cola é melhor do que a Pepsi? E porque o iPhone é superior ao Samsung? Essas meninas aí brincando com a palavra. Aí vem o outro e diz assim, eu sou profeta de Deus. Porque eu faço isso? Porque lá ele foi arrebatado no inferno e viu Michael Jackson no inferno. E o povo acredita nisso. O que é isso, meus irmãos? Aí o outro diz que lutou com Satanás. Deus enviando a operação do erro na boca dessas pessoas. Aí o outro chega aqui e diz assim, olha, Deus está me revelando que Ele colocou no teu coração para você sacrificar a tua casa, seu carro. Deus não está revelando nada, mas o emocionado, que o que tem de gente emocionada, né, irmão? O emocionado, Deus está falando comigo, vou sacrificar, vou dar meu tudo. Operação do erro. Deus está me dizendo que tem irmãos nessa live que se você quer receber a tua vitória, você aí mesmo que já desejou abrir o seu negócio próprio, você que quer ser empresário, Deus manda te dizer agora, pega o envelope consagrado, envia agora, eu vou deixar aqui o WhatsApp, o Pix da bênção, envia agora aqui no Pix, uma oferta de R$999, porque Deus está me dizendo agora, se você fizer isso, as portas se abrirão para você. Aí tem gente que faz, ganancioso, avarento, idólatra, amante ao dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E bobo, né? Para acreditar em alguém que está dizendo que Deus está dizendo isso a ele. E aí? Quem está por trás disso? Quem está por trás disso? Deus permitindo. Assim como o espírito do engano se apoderou da boca dos profetas, assim como aquele espírito maligno da parte do Senhor se apoderou do rei Saul. Então, eu estou em 1 Samuel 16, versículo 15 agora. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno da parte de Deus o atormenta. 16. Dizer, pois, Senhor nosso, a teus servos, que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, sobre Saul, ele tocará com a mão a harpa e te sentirás melhor. Aí foram buscar Davi. O espírito maligno da parte do Senhor perturbava Saul. Saul ficava doidinho, qual foi, velho? O que está acontecendo aqui? Mas tudo dentro de um propósito. Saul era um rebelde, um rei pedido pelos homens, mas Deus estava querendo estabelecer o rei Davi como rei de Israel. Aí, para honrar Davi, o que era que acontecia? Quando Saul ficava perturbado da parte do próprio Deus, Davi vinha e tocava a harpa. Ô irmão, então quer dizer que quando Davi tocava a harpa, o próprio espírito maligno que Deus colocou em Saul saía da parte de Saul?
É exatamente isso que diz o texto. Então quer dizer que a harpa de Davi era poderosa, né, irmão Elcio? Ô, glória, eu vou pegar uma harpa de Davi e vou consagrar na igreja. Quando o Espírito se manifestar, eu toco a harpa, o espírito maligno sai. Não. O espírito mal da parte do Senhor, ou seja, a perturbação na vida de Saul, saía porque Deus estava exaltando Davi. Deus queria Davi no trono. Deus tira aquele que não valoriza e coloca aquele que honra. Deus tira o infiel e estabelece aquele que se dedicava, que mesmo nos bastidores estava lá defendendo as ovelhas do seu pai, lutando contra leão e ursos. Deus arranca esses pseudos pastores que estão aí só querendo roubar o povo de Deus e coloca homens loucos como Elcio, como Geraldo, como o irmão André, Cristiano e você que me acompanha aqui para trazer uma palavra, para edificar as suas vidas. Deus abate os soberbos e dá graça aos humildes. Era isso que Deus estava fazendo, perturbando Saul para tirar Saul do trono e exaltando o ministério de Davi. Quem está entendendo o manto? Agora é claro que tudo isso tem um preço, né, irmão? Davi foi perseguido. O próprio Saul tentou matar Davi. Então, quando a gente vai falando essas verdades, te prepara, porque o sistema vem para cima. Tá? Vem mesmo. Então, abençoados, era um espírito mau da parte do próprio Deus que perturbava Saul. E quando Davi tocava, aquele espírito mau, ou seja, o próprio Deus, se retirava e Saul ficava mais calminho, calminho. Então vamos lá. Eu li essas duas passagens lá no Antigo Testamento para você entender que era o próprio Deus manifestando o engano na vida daqueles que são amantes do engano. Quem ama o engano vai viver no engano. Eu costumo dizer que a graça de Deus não é para quem está acomodado com o sistema. A graça de Deus é para quem está incomodado com o sistema. A graça de Deus, o evangelho da graça, não é para quem está acomodado com o sistema. É para quem está incomodado com o sistema. Então, Deus enviou a operação do erro para Acabe, Deus enviou o espírito de engano maligno para Saul, porque os dois estavam vivendo em desobediência e queriam viver debaixo ou direcionado pelo seu próprio coração enganoso. Quando você quer viver as suas próprias filosofias, quando você quer viver o seu próprio entendimento, quando você quer viver o curso da sua própria inteligência, na sua própria natureza, Deus permite a operação do erro. Agora olhe lá em primeira carta de João, no capítulo 4, que isso aqui não tem nada a ver com o espírito dos infernos. É o próprio homem. Deus enviou a operação do erro lá no Antigo Pacto na vida de homens. Eram os 400 profetas que estavam ali profetizando mentira. Era o próprio Saul que estava perturbado, não tinha nada de um ser espiritual. Era no próprio homem, era na própria mente do homem, era na própria boca do homem. Agora olha o que João diz. João, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Disse João: amados, não creiais em todo o espírito. Não creiais em todo o espírito. Ah, então João estava falando aqui para você não crer em um espírito desencarnado? Como assim? Não, o espírito aqui era o homem. Era aquilo que saía do homem. Era a palavra que saía do homem. Era a mensagem que saía do homem. Aí João estava dizendo, não creia em todo o espírito. Ou seja, quando você vê um profeta, quando você vê um pregador, quando você vê um mensageiro, não é para você julgar a pessoa porque ele é assim, porque ele é assado. É para você julgar o espírito, o que fala, a mensagem que sai dele,
A doutrina que sai através dele é para você julgar esse espírito, esse entendimento que ele libera. É isso que João estava dizendo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Quais espíritos? Aí João vai continuar falando. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Viu aí? Então, o espírito aqui do capítulo 1 são os falsos profetas que João disse que estava saindo pelo mundo. Então, o que era espírito? Era um entendimento, uma mensagem liberada por aqueles falsos profetas. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Versículo 2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus, que é aquele que profere a verdade, que profere a palavra. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus é de Deus, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Ou seja, toda alma, toda pessoa que não confessasse a Jesus não era de Deus. Era isso que João estava dizendo. Mas é o espírito do anticristo, é contra Cristo. É o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora, no tempo de João, ele disse, já está no mundo. Então já havia ali o espírito do anticristo. Quem era o espírito do anticristo? Era o demônio da pombagira? Quem era o espírito do anticristo? Era Preto Velho? Quem era o espírito do anticristo? Era Exum Caveira? Quem era o espírito do anticristo? Os falsos profetas, irmão. Era o homem. Então o espírito não era uma pessoa, era uma ciência, era um ensinamento, era uma doutrina maligna, perversa contra Deus, contra Cristo. Que em certas situações o próprio Deus permitia, porque as pessoas amavam aquilo, queria ser guiado por aquilo. Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós, que é o Espírito do Pai, que é a direção de Deus, do que o que está no mundo, que é o espírito do anticristo, aquele que é contra Cristo. Versículo 5. Eles são do mundo, por isso fala como quem é do mundo. E o mundo os ouve. Fala do que é do mundo, fala do que é terreno. Não tem nada a ver do inferno, do diabo. Não, é do mundo mesmo. E o mundo ouve. Versículo 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é o espírito do erro? O espírito que ouve os falsos profetas. Quem é o espírito do erro? O espírito que os filhos, as pessoas que ouvem as falsas mensagens. Então o espírito do erro está aí, atuando na mente, na boca dos falsos profetas, desses homens que se intitulam ungido de Deus. E se a carapuça se viu, se não se viu, fique em paz com Deus. Para quem está me assistindo do sistema. Vocês entenderam, abençoado? Vocês entenderam? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Acerca dos dons. Versículo 10 diz assim. E a outra operação de milagre, e a outra profecia, e a outro dom de discernir espíritos. Deus deu um dom à igreja para discernir esses espíritos. Você tem este dom. Você sabia disso? Porque você discerne esse espírito, se procede de Deus ou não. Você tem esse dom. Porque quando você ouve aí um pastor, um ancião, um padre, qualquer pessoa, não vou nem dar título aqui. Quando você ouve qualquer
pessoa pregando uma mensagem que não está alinhada com a graça de Deus, que não está alinhada com o sacrifício de Cristo, que não está alinhada com a revelação do Senhor, você discerne esse espírito. Não é de Deus. É do mundo. Não é que é do diabo. Não é que é do capeta. Não, é do mundo. Ah, mas está com a Bíblia na mão falando de Jesus de Nazaré. Mas não procede de Deus. Ah, mas está até curando o irmão Elcio. Mas não procede de Deus. Ah, mas ele ora por água e as pessoas levam a água para casa e bebem a água. Ah, eu também bebo água e eu compro aqui água mineral. Você tem discernimento de espírito, você começa a sondar. Ok, peraí. Quando alguém... Ó, você que está em graça, eu quero ver alguém pintar na sua frente e dizer assim, mulher de Deus, homem de Deus, eis que o Senhor está me revelando para a sua vida. Você logo repreende. Por educação, eu não uso de educação nesse momento. Eu digo, vamos parar por aqui? Que eu já estou aí, eu já estou de saco cheio com essas mentiras. Eu corto logo. Mas tem gente que por educação, nessa situação eu não sou educado. Tem gente que por educação fica ali meio que desconfiado. E a pessoa, Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando aquilo, Deus está dizendo que vai fazer isso e isso na sua vida. Só que você já tem um discernimento de espírito. Você sabe que Deus não disse nada daquilo. Porque você discerne que aquilo ali não é da parte de Deus, é da parte do homem, do mundo, da religiosidade. Porque é um espírito do erro. Não é um espírito, uma mensagem que vem da parte do Pai. Então, Deus nos deu o dom de discernir espíritos. E esse espírito aqui é o espírito do homem. Não é o espírito das trevas, não é o espírito, é o sentimento, são as ações humanas. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Segura aí, segura a revelação. Mas como está escrito, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. 10. Porque Deus nulas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito de Deus penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. 11. Segura aí. 11. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão pelo Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Viu aqui que é o Espírito do homem? Então quando João diz, examinais os espíritos se procede de Deus, é o homem, é o espírito do homem, é a inteligência do homem. Vocês não podem receber esse espírito, esse entendimento. Nós recebemos o espírito do Pai, nós recebemos a direção do Espírito de Deus e não do homem. Agora, quem está recebendo a direção do espírito do homem está seguindo aí aos líderes religiosos e as suas instituições. Qual do homem sabe a coisa do homem, senão pelo espírito do homem que nele está? E aí fica esses homens aí, eu profetizo, eu declaro, Deus está me mostrando, Deus está me revelando. Tem aqui 10 mil pessoas nessa reunião, o Senhor está me dizendo que uma pessoa daqui vai ser empresário. Nossa, que revelação. O espírito do homem falando, não tem nada de Deus, é o espírito do homem, o espírito de engano. E Deus permite, porque tem uma multidão ali sentada, aplaudindo, dizendo que é um homem de Deus falando. Qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Disse o apóstolo Paulo, porque se alguém, falando de homem, pessoas, porque se alguém vem pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou se abraçartes outro Evangelho que nós não te demos, com razão vocês vão sofrer. Vou ler novamente. Porque se alguém vem pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçartes, com razão vocês vão sofrer. E eu quero frisar aqui, se vocês receberem outro Espírito. Qual é o Espírito que vocês estão recebendo aqui?
Lembrando que o Espírito é uma revelação, é um entendimento. Vocês estão recebendo o Espírito da parte de Deus? Qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Assim, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Agora, vocês estão recebendo essa palavra pelo Espírito de Deus, que lhes dá sabedoria, ou vocês estão recebendo essa palavra pelo Espírito de Elso? Pelo Espírito do homem, natural, que só entende as coisas do mundo. Porque eu, Elso, só compreendo as coisas limitadas ao mundo, ao homem. Mas o Espírito do Eterno que ministra na minha vida, que ministra na tua vida, nos faz entender que nós estamos vivendo a plenitude da graça de Deus. Amém, abençoados? Ô irmão Elcio, como é que a gente vai discernir isso? Pelo dom do Espírito. O Espírito, Deus nos deu o dom de discernir os Espíritos. Quando alguém traz algo que é falso, que não é de Deus, é do homem, não é do diabo, é do homem. Eu vou dar um exemplo para você. Quer ver eu trazer uma coisa agora que é do homem, é do espírito de Elso, não é do espírito de Deus? Um exemplo que eu vou dar. 59 pessoas estão nos assistindo. Eu estou vendo aqui 50 likes. Irmão Elso, irmãos, deixa teu like aí. Tem 58 agora, um saiu, foi? Deixa teu like aí. Agora eu pergunto a vocês, foi o Espírito de Deus que pediu para vocês deixar like? É um exemplo que eu estou dando, para vocês entenderem. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é a sabedoria de Deus que está pedindo para vocês deixarem like aqui. Qual é a preocupação que Deus tem com o YouTube? Qual é a preocupação que Deus tem com like? Nenhuma. Então aqui sou eu, Elso. Compartilha essa mensagem, se inscreva no canal, deixa teu like. Aqui não é o Espírito de Deus falando. Da mesma forma, é como se eu dissesse assim, eu sei que tem irmãos aqui na live passando por uma luta, por uma prova. Não é o Espírito de Deus falando. Sou eu falando, porque eu sou ser humano. E assim como eu passo por alguma luta, alguma dificuldade, por certo tem alguém me assistindo, passando por uma luta e uma dificuldade. Ou seja, nós estamos falando das coisas do mundo. Vocês estão entendendo? Coisa do homem. Era isso que Acabe queria ouvir. Eu quero ir para a guerra. Eu quero vencer aquela guerra. Então vamos consultar o Senhor. Mas quando ele consultava os 400 profetas, os 400 profetas diziam o quê? O que era que Acabe queria ouvir? Eu quero ir para a guerra. Eu quero vencer a batalha. E eles diziam, vai Acabe, o Senhor é contigo. Mas o Senhor disse que era com Acabe? Nananina não. Deus disse que era para Saul guardar, quando destruiu aquele rei lá e era para matar até os animais. Deus disse que era para guardar o melhor do rebanho? Não, mas Saul ouviu o homem, ouviu o povo e guardou o melhor do rebanho. Mas não era Deus, era o próprio homem, era o espírito do homem, era o sentimento do homem, era a vontade do homem em ação. E quem quer ser seguido ou quem quer ser conduzido por homem, vive esse sistema religioso podre que está aí. Agora, quem quer ser guiado pelo Espírito de Deus, anula todo o seu eu e se sujeita ao Espírito da graça, o Espírito do entendimento que vem do Pai. Amém, abençoado? Porque, 2 Coríntios 11, 4, porque se alguém vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, qual era o Jesus que Paulo pregava? O ressuscitado, não de Nazaré. Se vocês receberem outro espírito que não recebestes, ou seja, um outro entendimento, ou uma outra doutrina, outro evangelho, com razão vocês vão sofrer. Então João disse, não creais em todo espírito, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo. Aí Paulo disse, se vocês receberem outro espírito, vocês vão sofrer. Porque espírito eram homens falando em nome de Deus, mas não falando a verdade. Estão cheios aí de espíritos revestidos de carne. Homens abrindo a boca e falando em nome de Deus, mas não está falando a verdade coerente com o evangelho. É o sopro da palavra. Vamos lá, vamos caminhar para encerrar? Vamos lá.
1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e os últimos tempos eram aqueles tempos lá, nos últimos dias lá daquele século, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, deixarão de seguir a fé, a palavra, a graça de Deus, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 2. Pela hipocrisia de quê? Do capeta, de Satanás? Não, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Então eram homens falando. Então a expressão espírito está falando de uma doutrina, de uma voz, de uma mensagem, de um ensinamento, de algo do mundo, do homem, da natureza terrena e não da natureza divina. Mas o Espírito expressamente, o Espírito de Deus, né? Mas o Espírito, o Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. E Deus permite esses espíritos enganadores porque as pessoas gostam de seguir a isso. Então Deus permite. Deus deixa acontecer. E a doutrina de demônio, ensinamento de ídolos, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Tem nada a ver de seres espirituais. 2 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina da graça, o entendimento da palavra, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, então desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Assim como aconteceu com Acabe, que juntou para si 400 profetas porque ele queria ouvir aquilo que agradava o seu coração. Acabe queria ouvir aquilo que ele bem queria. Aí ele juntou para si 400 profetas. Aí Paulo diz: porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, amontoarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E o que é que está acontecendo hoje? Quando as pessoas saem atrás desses congressos, dos estádios, atrás dos profetas de plantão aí, dos pastores famosos, eles vão atrás de Deus ou vão atrás de massagear o seu próprio ego? Ou vão atrás de uma palavra que o seu coração carnal, humano, deseja? Claro que é o que o seu coração deseja. Eles não vão atrás de ouvir uma palavra revelada, uma notícia do evangelho, boas novas, não. Eles vão atrás de ouvir o quê? Aquilo que lhe é agradável. Por isso que chega lá, o pastorzão diz assim: receba a bênção, toma a chave da vitória, campanha dos empresários. Hã? Não é isso? Por quê? Porque eles foram atrás disso. Você será enviado às nações. Você será um grande empresário. Você será um famoso. Você será bem-sucedido. É Deus falando isso? Não. Mas a pessoa foi atrás de quê? Você terá um casamento, você vai casar com uma varoa linda e bela, você vai ter um varão abençoado, você vai ter seu negócio próprio, seu carro, seu avião, tá chegando, tá batendo na porta, a bênção, a vitória, é Deus? Não, as pessoas estão indo a massagear o seu próprio ego. Agora, quando você vem para a graça, não é o que você quer ouvir. É o que o Evangelho diz a nosso respeito. E é por isso que nós não somos mais enganados. Porque nós fomos enganados, nós éramos enganados pelos homens. Porque nós estávamos sendo ministrados pelo espírito humano, pelo espírito do homem, do mundo, e não pelo espírito do eterno. Porque virá tempo que não suportarão a sua doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si doutores e mestres conforme as suas próprias concupiscências. E eu vou encerrar
Tem gente me ligando aqui, vigia aqui que eu não vou atender agora. Eu vou encerrar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 em diante, que diz assim: esse Nico, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, adversário, com todo o poder de sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 11 e 12. Por isso, Deus lhe enviou a operação do erro, ou Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus, versículo 13, por vós, amados irmãos, porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e fé na verdade. Deus te chamou para a santificação do teu espírito. Quando é que o teu espírito está santificado? Quando você está ouvindo apenas o Espírito de Deus. Quando é que o teu espírito não está santificado? Quando o teu espírito não está curado. Quando você não se contenta com a graça de Deus e você vai buscar outras informações. O que é um espírito santificado? O teu espírito está santificado. O que é um espírito santificado? Um espírito que se contenta com a mensagem do Espírito de Deus. O meu espírito está santificado porque, ao ouvir a mensagem do Espírito de Deus, eu entro em paz com Deus. Agora, o espírito do religioso está atribulado, porque ele não ouve o Espírito de Deus. Ele ouve o espírito do pastor. Ele ouve o espírito do falso profeta. Ele ouve o espírito do homem. Ele ouve o espírito do engano. Ele ouve o espírito do mundo. Ele ouve todas as informações camuflada de Deus, disfarçada de Deus, mas que não é de Deus. Então o espírito dele não está santificado. Como o espírito dele não está santificado, ele fica tentando santificar o seu corpo, fazendo jejum, subindo escada de joelho, consagrando no monte. Eles vivem buscando uma santificação na carne, porque a santificação no Espírito ainda não aconteceu, porque ele não se sujeita à vontade do Espírito de Deus e ele está sujeito à vontade dos espíritos do homem. Quem entendeu? Amém? Graça e paz, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Espero vocês amanhã às 19 horas no nosso bate-papo com os inscritos. Continue a crescer na graça e no conhecimento. Revisa depois, você que chegou agora, vá lá depois, inicia o vídeo, pega lá papel e caneta e anote. Espíritos malignos, lá no Antigo Pacto, Deus enviava porque os homens eram contra Deus. No tempo da graça, no tempo dos apóstolos, eram os ensinamentos deturpados da parte do homem, da parte do mundo, que Deus permitia, porque não se sujeitava à vontade de Deus. O espírito do homem é quando o irmão Elcio fala algo que corresponde à minha pessoa. É quando o irmão Elcio fala algo que corresponde à nossa natureza humana. A gente troca ideias, falamos de coisas naturais. Isso é espírito do homem falando. Espírito de Deus falando é quando tratamos de coisas espirituais que trazem uma edificação para o nosso homem interior. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior, o Espírito do Eterno, que é um só conosco, que ministra em nós, aquele que se uniu ao Senhor, se tornou um só Espírito com o Senhor. O teu Espírito, o teu entendimento está alinhado ao entendimento do Pai, um só Espírito, o mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Graça e paz. Fui. Graça eterna.